Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Isso acontece de segunda a sexta-feira, sempre a partir deste horário. O Hora Geral é um programa que traz assuntos de interesse dos nossos telespectadores e internautas. Você sabe, amigos, eu gosto sempre de conversar com vocês na abertura do programa. Com o avanço da internet, nós temos a grande possibilidade de trazer vários temas. Mas a produção do Hora Geral também tem a grande responsabilidade de diariamente discutir com a equipe de produção temas de importância para o nosso público telespectador. Nós temos algumas denúncias e estamos aguardando um retorno, do outro lado, porque nós procuramos sempre ouvir os dois lados para apresentar para o nosso público telespectador. Por isso que nós colocamos sempre o 981 70 14 34 para a sua inteira participação e interatividade, tá certo? No programa de hoje nós vamos conversar com Henrique Durans, que é o nosso correspondente dos Estados Unidos. Ele traz uma novidade que pode ser que logo chegue no Brasil, mas parece que já chegou nos Estados Unidos. Você vai saber qual é essa novidade. Vamos conversar também, hoje é quarta-feira, com o Paulo Sérgio, que é o nosso corretor de seguro, ele que é o responsável do seguro geral. Também, sabe com quem? Marcelo Garuti, ele que é da Contabilidade e Auditoria, RM Contabilidade e Auditoria, uma empresa séria há mais de 30 anos, com trabalho não só aqui na cidade de Santos, como em toda a região. E o Marcelo Garuti sempre traz novidades para os nossos amigos do Hora Geral. Temos também o Celso Vernizzi, que é o homem do tempo. Ele é conhecidíssimo, E quando a gente fala em previsão do tempo, pensa numa pessoa que tem credibilidade naquilo que fala e naquilo que faz, que é o Celso Vernizzi. E teremos no segundo bloco também o meu amigo professor Paulo, O professor Paulo, ele é um professor que já esteve aqui algumas vezes, O professor Paulo Neves. Luiz Paulo Neves, esse é o nome correto dele, Luiz Paulo Neves. Ele é um professor que já esteve aqui, professor de História, de Geografia, E eu quero conversar com ele sobre temas importantes, o retorno das aulas particulares no estado de São Paulo, o retorno das aulas em 2021, qual o posicionamento dele como professor e a preocupação neste ano que praticamente a pandemia acabou atrapalhando, entre outras coisas, o aprendizado das crianças, tanto no ensino fundamental como no ensino médio e também no ensino superior, Ou seja, vamos trocar num tema muito importante que é a educação. Enfim, tudo isso a partir de agora no Hora Geral. E não se esqueça que eu estou com você. Eu falei do homem do tempo, não falei? Meu amigo Celso Vernizzi, eu quero saber de você, Celso, a previsão do tempo aqui no Hora Geral. Olá, Douglas. Olá, amigo, amiga do Hora Geral. Estamos aqui para dizer que o tempo será instável amanhã. Muitas nuvens, estamos aí na fase de transição para o verão e a primavera mais quente de todos os tempos estamos vivendo. No interior, 45 graus, imaginem vocês, lá no norte e oeste paulista. Aqui no litoral mais ameno, porque a frente fria passa pelo oceano, não consegue invadir o interior, sai para o mar e aqui fica o clima mais ameno. Pelo menos, Mas fica com muitas nuvens de vez em quando e chuva, o que vai poder acontecer amanhã à tarde. E os próximos dias também serão de tempo instável. Muita variação nas condições do tempo. À tarde, tanto amanhã como na sexta-feira, praticamente o dia inteiro, e no sábado, em boa parte, a possibilidade de chuva. Então, fim de semana um pouco comprometido. Na segunda-feira, no feriado, é que começam a melhorar as condições do tempo no litoral. As temperaturas amanhã ainda elevadas, calor, clima abafado. Já na sexta-feira caem, não é frio, mas dá um refresco nesse calorão que vem fazendo esse clima mais abafado, tá bom? Grande abraço a todos e até amanhã.
Abraço, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Ele sempre traz novidades com relação à previsão do tempo e ele é do Hora Geral, né? Olha, qualquer dúvida, qualquer informação, interatividade com os nossos participantes dos quadros do Hora Geral, você também pode utilizar o 98170-1484. Quer um exemplo de mais um participante aqui do Hora Geral? Meu grande amigo Marcelo Garuti, da RM Contabilidade e Auditoria. Marcelo Garuti, meu amigo, meu irmão, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos do Hora Geral. Boa noite, Douglas. Como vai? Tudo bem? Meu toque hoje é para a classe empresarial. As pessoas que têm empresa e eventualmente estão com algum débito tributário. Nós sabemos que a economia está começando a engatinhar a recuperação, mas esse passivo tributário pode existir em função da pandemia ou débitos anteriores. Existe a possibilidade de regularizar débitos que estejam na Procuradoria e também perante a Receita Federal. Existem parcelamentos disponíveis, alguns com possibilidade de desconto em multa e juros. Então, a dica é para você tentar regularizar essa situação que vai te permitir manter a retomada dos seus negócios. Ou mesmo aquela empresa que está parada e que você abriu e deixou de lado, é importante você dar manutenção a esse tipo de situação, porque qualquer negócio que você vai empreender ou se você vai adquirir um imóvel na pessoa física, a rastreabilidade do seu CPF ela é enorme, então nós temos que estar em dia com as nossas obrigações. E existem algumas possibilidades interessantes aí disponíveis, tá bom? Grande abraço, amigo. Boa noite. Boa noite, meu amigo Marcelo Garuti. Muito obrigado pelas suas informações. O Marcelo Garuti, ele acaba sendo um consultor dentro do Hora Geral, principalmente para a classe trabalhadora e empresarial, né? Porque as dúvidas, e eu mais uma vez lembro os meus amigos do Hora Geral, se você tem alguma dúvida, né, também pode fazer a sua pergunta através do 98170-1434, porque o Marcelo Garuti, eu vou reenviar a pergunta e ele responde toda quarta-feira para os nossos amigos. Marcelo Garuti, que é da RM Contabilidade e Auditoria, tá certo? Por falar em participação no WhatsApp, quem também participa toda quarta-feira é ele, é o Paulo Sérgio, meu grande amigo Paulo Sérgio, ele é o corretor do Hora Geral. Ô Paulo Sérgio, boa noite para você, meu amigo. Olá, querido Douglas Gonçalves, muito boa noite. Boa noite, amigos que assistem o programa Hora Geral. Eu sou o Paulo Sérgio, estou aqui com mais um quadro Seguro Geral. Mas antes, com a permissão do meu amigo Douglas, eu gostaria, se assim você me permitir, é claro, Douglas, claro, de parabenizar todos os corretores de seguros. Por quê? Porque dia 12 de outubro é o nosso dia, é o dia do corretor de seguros. Tem o dia do jornalista, tem o dia do radialista, do médico, do advogado, mas também tem o dia do corretor de seguros. Então deixo aqui os meus parabéns para todos os meus amigos, colegas de profissão, tá bom? Mas vamos ao que interessa, querido Douglas. Então, hoje eu gostaria de falar sobre o que fazer em caso de acidente, né? Principalmente, vamos lá, acidentes sem vítimas, né? Colidiu, né? Aconteceu uma colisão aí no trânsito e você não sabe o que fazer. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é aquilo que eu sempre falo, é manter a calma, não adianta nervosismo, ninguém bate no outro, né, no outro automóvel porque quer. Essas coisas só acontecem com quem tem automóvel. Com quem não tem automóvel não vai acontecer nunca, né? E com todos nós pode acontecer. Então, a calma é o primordial, né? E verificar se a pessoa não se machucou, se não há vítimas, porque o bem maior é a nossa vida, né? Então, ali, ó, aconteceu o acidente, procura entender quem é que foi culpado, quem é que não foi. Consulta o seu corretor de seguro, peça ele para lhe orientar, conte como que foi o acidente, né? Então, o ponto primordial, não tem vítimas, ótimo, excelente, né? Eu recomendo sempre que tire foto do local, foto aberta e foto fechada, né? A foto aberta é aquela que você tira um pouquinho mais distante, onde você pega o local mais amplo. E a foto fechada, obviamente, é aquela que você vai no detalhe da colisão ali. Para que essas fotos? Para te ajudar, né, futuramente, junto à seguradora,
junto ao boletim de ocorrência mesmo, eu sempre oriento que faça o boletim de ocorrência, né? Porque às vezes não se sabe quem é o culpado, pô, eu acho que eu não fui culpado e tal, mas a seguradora, o corretor de seguros vai orientar, vai verificar como que foi a colisão. E se não tiver um culpado, a justiça vai, com certeza, achar esse culpado, obviamente, né? Mas sempre é bom, né, na boa conversa, resolver ali, tentar ver, olha, eu fui culpado, se você acha que foi culpado, você assume a culpa, enfim. Eu acho que o corretor de seguros é primordial nessa situação. Olha, eu não sei se eu fui, se eu não fui culpado e tal. Importante, uma outra coisa que eu sempre falo, o boletim de ocorrência, né? Onde fazer? Né? Hoje tem o site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que lá você consegue fazer o seu boletim de ocorrência sem problema nenhum. E ali você relata, inclusive você consegue anexar essas fotos que você fez também, tá bom? Isso vai ajudar muito, né? A seguradora, vai ajudar você futuramente se tiver algum problema, então é sempre importante, tá bom? Na próxima eu vou vir com mais informação sobre colisão, porque é um assunto um pouquinho amplo, tá bom, Douglas? Tá bom, Espero ter primo. elucidado essa parte aí, né, de vítima, não vítima, que é importante, tá bom? Tá Mas já certo. é um caminho aí para o teu telespectador saber o que fazer num momento como este. Tá bom. Ok, Douglas? Ok. Aquele abraço e até a próxima quarta que vem. Aquele Eu sou abraço. Paulo Sérgio, seu corretor de seguros, pro Hora Geral. Forte Aê, abraço a todos. Paulo, obrigado, Paulo. E o Paulo também, né, ele sempre deixa um recado, uma mensagem. Qualquer dúvida, acione o seu corretor de seguros. Dá a impressão que o corretor de seguros é aquele que serve só na hora de você assinar, quando você adquire um seguro. Não, durante toda a vigência do seguro, você pode acionar o seu corretor, né? Porque ele está ali justamente para lhe dar uma consultoria, uma manutenção, uma ajuda. Isso é fundamental, tá certo? Bom, aqui do Brasil vamos até os Estados Unidos. É o nosso correspondente dos Estados Unidos aqui no Hora Geral, Henrique Durans. É com você, meu amigo Henrique Durans, dos Estados Unidos aqui no Hora Geral. É com você. Você pegaria um táxi sem motorista? Faria uma viagem tranquilamente sem ninguém dirigindo? Toparia isso ou não? Bom, se você disse não, prepare-se, porque isso já é uma realidade aqui nos Estados Unidos. Cerca de 1.000 usuários estão testando esse serviço, os táxis autônomos ou robotáxis. Segundo a Waymo, esta empresa criada pelo Google, que está em teste desde dezembro passado em Phoenix, no Arizona, centenas de minivans sem motoristas carregam os seus passageiros que ficam um pouco assustados no começo e maravilhados ao final de cada viagem. Chega de taxistas falantes, grosseiros, carros sujos e pequenos. Este é o discurso da Waymo para os seus clientes. Muitos já aprovaram o Waymo, tanto que no mês passado uma empresa de Phoenix começou a permitir que seus funcionários utilizassem esse serviço para viagens de trabalho com o objetivo de aumentar a produtividade dos seus trabalhadores. O grande desafio do Waymo é provar que a hospitalidade e a conectividade podem gerar lucros. Os preços das viagens, as suas taxas, são iguais às do Uber. Admirável mundo conectado, mundo novo, não é isso, Douglas? Henrique Durans, para o Hora Geral. Obrigado, meu amigo Henrique Durans. O que é a tecnologia, hein? Você pegar um táxi, um Uber sem motorista. Parece uma coisa de louco, né? Mas como você viu com o nosso correspondente, isso já é possível e já existe nos Estados Unidos, em algumas das cidades dos Estados Unidos. E eu não duvido, não, com a evolução da tecnologia, logo, logo chega no Brasil ou em outros países. Rápido intervalo comercial. Na sequência tem o nosso entrevistado, o professor Luiz Paulo, aqui no Hora Geral. Estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. Vamos conversar com o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Professor Luiz Paulo, assim como todos o conhecem. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, Douglas. Como sempre. Eu sempre, quando trago aqui o professor Luiz Paulo, eu me lembro das participações, das interatividades que ele fazia na época, acho que via telefone, né? No telejornal Opinião. Opinião, era
criança, era um pré-adolescente. Exatamente. Só para que o telespectador tenha ideia, o Opinião, ele se iniciou em 4 de outubro de 93. Eu tinha 13 anos, olha só. E durou até 2008. Caramba, um Senhora. telejornal que eu tive a grata satisfação de participar. Grandes apresentadores passaram por lá, o saudoso Wellington Saldo, Ferreira Neto, ainda entre nós, o Francisco Lascala, Paulo Schiff, o saudoso Ferreira Neto, o Edgar Boturão, né? Uma pleiade realmente do jornalismo. Exatamente. Você sabe, é um tipo de telejornal, de debates que faz falta aqui na nossa região. Faz falta no Brasil. Eu lembro que existia o Jornal da Record na edição do almoço, o pessoal zoava, falava que era a hora da tosse, né? Porque tinha muitos jornalistas mais antigos, mas era uma análise política e um debate também muito saudável que faz falta nos dias de hoje, ainda mais com essa polarização que a gente vê. Você só ouve, e ainda mais os algoritmos de rede social, você só ouve o que te agrada. Exato. Quando você tem uma opinião contrária, você é atacado, mas você não é ouvido. E muitas vezes, e a política se faz assim, você pega a opinião contrária e constrói um consenso. Você sabe, professor Luiz Paulo, muito rapidamente eu conversava com, eu não vou citar nomes porque nós estamos no momento eleitoral, mas eu conversava com um senhor e esse senhor citava um político. Ele falou assim, poxa, esse político está há quantos anos na política? Eu falei assim, olha, se ele está há X anos na política, é porque a população o reelegeu. Esse é o processo democrático que nós vivemos. Nós renovamos ou indicamos, né, ou trocamos através do voto. Sabe que você tem razão? Aonde eu quero chegar? O telejornal Opinião e programas como esse de debate têm o intuito de ilustrar e esclarecer o público telespectador e internauta. Veja, a questão não é mudar a sua opinião. Não. Algumas vezes é confirmar o que você já sabia, até com argumentos contrários. Você pega a lógica, o método científico marxista, ele funciona desse jeito. Tem que ter honestidade nesse caso. Mas você pega uma tese, pratica a antítese e tenta desconstruir aquilo. O que sobrou é a síntese. É assim que a gente faz ciência e é assim que a gente devia fazer política. Perfeito. Viu? Por isso que eu trago o professor Luiz Paulo para conversar com os amigos do Hora Geral. Este é o Hora Geral. E a questão que eu trouxe aqui o professor Luiz Paulo, e eu quero discutir com os meus amigos aqui do Hora Geral, é que já está sendo válido o retorno das aulas nas escolas particulares em todo o estado de São Paulo. Sim. Qual a sua análise disso, professor? Falar que é prematuro é um pouco suspeito. Por quê? Porque, de repente, o Luiz Paulo é funcionário público, ele está querendo prejudicar a escola particular. Veja, não, porque educação é um todo. A educação particular, no caso do ensino fundamental e do ensino médio, tem um mérito muito grande no Brasil em geral, porque realmente puxa o aluno para situação de testes e vestibular e tudo. Não que isso seja a única coisa importante, a gente precisa ter a formação do cidadão, mas isso é uma situação, excelência acadêmica, e ajuda as escolas públicas também a virem com essa excelência acadêmica. A gente vê algumas escolas públicas do Ceará que utilizam métodos que eram das escolas particulares. A mesma coisa do Centro Paula Souza, que tem uma excelência acadêmica, se inspira um pouco também na situação do ensino particular. A questão muito premente há segurança para isso? A escola, ela garante um ambiente ventilado, com o devido afastamento entre as pessoas que tem que haver? Olha, nós aqui estamos respeitando, Exatamente. Estamos sem máscara, mas estamos respeitando a distância. E não tem mais ninguém aqui no estúdio. Exatamente. Então, veja, você está falando com adolescente, com criança, como é que eu vou chegar para uma criança, meu filho mais novo de 3 anos? Não cumprimente o amiguinho, hein? Não abraça o amiguinho, não interage. Eu estava comentando, eu fui com o Guto no mercado, ele com a máscara e tudo mais, não tinha com quem deixar, acabei indo. E ele viu uma criança no outro carrinho, ele, ei menino, vem cá, vem brincar. Ele está querendo interagir. Claro, não pode deixar nesse momento. Como é que eu vou explicar para essa criança que em casa ele não pode interagir, na escola que ele está vendo, o coleguinha também não pode? Para o jovem, para o adolescente, isso até ele tem mais discernimento.
Mas mesmo assim, é um ambiente, por excelência, de relação social, Agora, de professor, construir a relação. isso é importante que o senhor está falando e é bom esclarecer ao público telespectador que o retorno das aulas está sendo permitido nas escolas particulares e não na rede municipal nem estadual, que praticamente já está definido que será só em 2021. Uma das razões que eu quis trazê-lo aqui, além de todo o conhecimento que o senhor tem, o conhecimento pedagógico, né, é justamente o comportamento que eu vejo, o senhor acabou citando, dos alunos quando do retorno das aulas, né? E isso envolve também os professores. Essa pandemia acabou mudando o comportamento das pessoas. Será que as secretarias estadual e municipal deveriam ter, será um processo de uma consulta aos psicólogos, talvez uma reanálise desse retorno e não só estipular uma data para o retorno das aulas? Olha, é o tipo, no caso Guarujá e Santos, que são os exemplos mais próximos que eu tenho, houve uma consulta aos pais, né, se eles eram favoráveis ou não. O retorno antes do 2021. E nos dois casos, uma maioria superior a 80% falou que não confia, que não tem a segurança para mandar os filhos agora. Certo. A partir de 2021, passado, então, esses 3 meses que ainda falta para o final do ano, mais os 2 primeiros meses do ano que vem, né? Ou o primeiro mês, passado 3, 4 meses, eles teriam a confiança já, porque a vacina já está encomendada, no caso do governo do estado de São Paulo, a vacina de Oxford deu uma travada agora, mas vejam, a grande questão que você levanta do amadurecimento psicológico, tanto dos alunos, mas também dos professores. Nós somos humanos. Como é que a gente fala? Tanto do corpo docente como discente. Discente e administrativo também. Também. Porque assim, eu falo brincando na ETEC, uma das pessoas que eu falo, se espirrar saúde e tudo mais, é a pessoa que faz meu pagamento, né? Que ela registra o pagamento. Ela é uma parte importante da escola, que eu interajo, que afinal ela cuida da minha vida funcional, a secretaria acadêmica cuida da vida administrativa funcional do aluno, né, com relação a histórica e tudo mais. Esse pessoal precisa ser abraçado no sentido amplo, né? Precisa ser bem recebido também. Eles mantiveram a estrutura administrativa das escolas funcionando sem professor e sem aluno. Como é que a gente vai avaliar isso? Como é que eu posso chegar numa colega professora de Verdade. 10, 15 anos e falar, ô querida, tudo bem? Sabe, chega a ser cruel eu não poder ver uma pessoa querida, uma pessoa que eu trabalho há tantos anos, um aluno, e não poder abraçar. Eu falei justamente isso porque, com certeza, eu não tenho esses dados, mas é fato pelo número de pessoas que faleceram da Covid-19. Tem famílias que, de repente, o aluno perdeu alguém por causa da Covid. Exatamente. Tem professor que vai retomar a sala de aula que perdeu algum parente. Como que será a estrutura dessas pessoas ao retorno de uma normalidade pós-vacina, Covid-19, pós-pandemia? Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma taxa de mortalidade, nós somos 3% da população mundial e a gente está correspondendo a quase 12% da mortalidade da Covid no mundo. Então, essa discussão eu não estou vendo os governos se preocuparem em travar junto à sociedade. Mas também tem uma situação, o governo não faz isso, em geral, qualquer governo, porque se ele trouxer isso à baila, vai faltar profissional de saúde mental para tratar tanta gente. Então, de certo modo, um programa de televisão, um programa de rádio, uma live da internet... As mídias, de uma forma geral, elas precisam ter também essa função didática de chegar às pessoas e falar que, eu sei, é difícil não poder abraçar, não poder beijar, não poder interagir fisicamente, ainda mais nós, brasileiros, somos tão calorosos, tão o sangue latino. Receptivos, né? Mas a gente precisa. Que bom, se você encontrar uma pessoa, voltou ao seu filho, a sua filha, você mesma voltou a trabalhar em escola particular, enfim, olha para a pessoa, mesmo com a máscara, e fala, que bom que eu estou podendo estar aqui com você, não é mais a tela. Dá o soquinho, depois a gente se abraça. Mas esse momento do encontro deixa claro para a pessoa que você está muito feliz de vê-la, que você só não consegue abraçar naquele momento.
isso já é um acalento, isso já ajuda no receptivo da pessoa. Falar, nossa, eu estou num lugar que eu sou querido, eu estou num lugar que sentiu minha falta, com pessoas que sentiram minha falta. Professor, cada vez que eu entrevisto, eu fico assim indignado, não com o senhor, mas com a grande possibilidade da gente retomar essa região por atitudes políticas, sim, mas de bom senso, e elas não acontecem. Eu vou rapidamente até Cubatão. Cubatão tem um polo petroquímico que, olha só, recentemente, não, alguns anos atrás, fizeram um levantamento. A maioria dos trabalhadores vem de Santos, depois de São Vicente, e em terceiro lugar de Cubatão. E muitas empresas do Paraná se instalam e terceirizam a mão de obra no polo industrial de Cubatão. Hoje são mais de 12 mil desempregados. E eu não vi nenhuma administração. Você pode pegar a Ney Serra, pode pegar a Passarelli, pode pegar Clemon, pode pegar Márcia Roda, pode pegar Ademário, né? Nunca tiveram uma política para qualificar a mão de obra de Cubatão para minimizar o desemprego. É óbvio, professor, que a gente não quer 100% de mão de obra, mas que a maior parte seja do município, sim, que da economia vai girar na cidade e fortalece esses municípios. É aquela coisa, se você não pensa do todo, veja, eu tenho o Cubatão chegou a ser a maior arrecadação, agora diminuiu, mas chegou, sim, a ser a maior arrecadação. Nessa época que você falou, do Ney Serra, do Passarelli e antes. Sim, época da Cosipa. Veio o polo, a Poli USP em Cubatão. Nesse momento, não era o momento de conversar com a reitoria da USP, falar assim, olha, além da Poli, além da formação de engenheiros, traz um colégio de aplicação aqui, traz um colégio técnico da USP, já que o Centro Paula Souza ainda não tinha começado a sua expansão. Cubatão seria um lugar de excelência para isso. Mostra disso é que a sexta maior escola, a melhor escola pública do Enem do estado de São Paulo é a Federal de Cubatão. Então, gente qualificada, gente inteligente em Cubatão, existe. Existe. Mas se você não estimular essa excelência, não vai acontecer. Professor Luiz Paulo, eu quero agradecer sua participação, quero parabenizá-lo em nome de todos os professores, né, no próximo dia 15 de outubro, e eu preciso trazê-lo mais vezes, porque não tem tema que o professor Luiz Paulo não saiba discorrer, mas a produção já está fazendo sinal para mim que já esgotamos o nosso tempo. Obrigado pela sua participação. Grande prazer, professor. Um abraço a todos e até o próximo programa. E qualquer pauta, qualquer discussão, utilize o nosso WhatsApp, 981701434. Abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.